Bate-papo. Olha só, no tema de hoje, mais uma vez aqui no Panorama, nós vamos falar sobre as inscrições para as eleições de conselheiros tutelares que são reabertas em Lajeado. Quem está com a gente é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONDICA, a Leila Rodrigues Ponciano. Ponciano, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Cá estamos nós de novo para falar. É pela terceira vez que estão sendo, ou pela segunda vez estão sendo reabertas já? É pela terceira vez. A gente teve duas prorrogações, aí depois nós fizemos uma alteração no edital, né? Aí as inscrições ficaram por um tempo assim, né? Não estava aberto, né? Para até fazer essas alterações. E agora, então, hoje, na verdade, encerra o terceiro período, então, de prorrogação das inscrições. Para quem está nos acompanhando, tem um mínimo de pessoas que tem que ser alcançado e isso não está sendo alcançado, literalmente. Sim, exatamente. Precisa de 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. Né? Essa é a formação do conselho tutelar. Até porque toda vez que um conselheiro tira férias, ele é substituído, ou se ele sai de licença saúde, Perfeito. Enfim, precisamos dos 5 suplentes. Nós temos hoje 7 candidatos inscritos, né? No total. No total. E temos 4 que ainda falta alguma documentação, enfim. Só que fora isso, também é importante frisar que tem uma outra etapa das inscrições, que é uma prova de conhecimentos, porque é fundamental que o conselheiro tutelar entenda da legislação de proteção à criança e ao adolescente, né? Tenha conhecimento dos direitos desse público. Então, precisa uma prova de conhecimentos. Então, temos essa prova, né? E aí, se tivermos 10 candidatos, né, a gente vai ter que contar que os 10 passem na prova, né? Pois é, e daí pela tua experiência, pela tua expertise em outras oportunidades, isso aconteceu? De a gente ter praticamente todos eles aptos a assumir o cargo? A partir da prova? A partir da prova. Eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu trabalho em Lajeado há pouco tempo. Tá bem. Né? Mas, assim, pelo que as colegas comentaram, essa situação, assim, precisa de ter tão poucos inscritos, está acontecendo agora, assim, né? Nas outras eleições tinha um número maior, não muito elevado, mas um número maior de inscritos. Porque, Marcelo, convenhamos que quando tu tem 10 vagas e tu tem 10 candidatos ou até mesmo 11, a chance de não fechar o quadro é grande. Ela é uma chance bem grande. Sem dúvida. Mas o que chama a atenção, assim, teve vários municípios da região. Cruzeiro é outro, né? Exatamente. Inclusive, eu estive em Cruzeiro fazendo uma reportagem que eu faço na parte da tarde, que naquela ocasião não tinha o número mínimo. Depois parece que, né, teve uma segunda data e fechou. E outros tantos municípios tiveram esse problema. Agora, Lajeado, com quase 100 mil habitantes agora, não ter pelo menos, sei lá, vamos dizer, 15, 20 inscritos. Né? E daí como é que faz? Caso a gente não consiga, então, um número mínimo, né, ou que consiga e tenha reprovação na hora dos conhecimentos específicos, temos que aí abrir um outro processo seletivo, né, com toda uma outra ritual, todo um outro rito, né, para que se tenha o número, né, adequado de conselheiros tutelares. Leila, em relação aos conselheiros que estão atuando nesse momento, eles permanecem, eles vão ficando, vocês vão prorrogando ou o município daqui a pouco pode ficar sem o conselho? Não, de forma alguma, o município não fica sem. As eleições, elas são unificadas nacionalmente, elas vão ocorrer em outubro, independente do número que a gente tem prazo ainda. Exato, a gente tem prazo. Mas elas vão ocorrer em outubro. Isso está na legislação e vai acontecer. Dia 1º. Exato, independente se a gente tiver 20 ou tiver 5, né? Posteriormente, então, é aberto um novo processo seletivo para que aí se siga todo um outro rito. Para completar. Para completar. Tem gente que não sabe, acho que é importante a gente citar. Tem um valor mensal, tem um salário. Como é que é em Lajeado? Em Lajeado, né, o salário do conselheiro tutelar hoje está em R$ 3.068. Né? Ele é reajustado sempre quando é reajustado o salário dos servidores, né, anualmente. E como é que funciona a carga horária? Né? Tem o plantão. Sim, os conselheiros eles trabalham a carga horária da prefeitura, né? Então, às 33 horas, né? Mas sempre tem um conselheiro tutelar, ao menos, que fica de sobreaviso, né? Para situações que aconteçam fora desse horário. Então, eles têm um revezamento nesse sobreaviso, evidentemente, né? Mas sempre tem alguém à disposição que vai atender alguma situação que necessite dessa intervenção do Conselho Tutelar.
Talvez seja isso um dos problemas, né? O salário, né, Leila? Ele não é um salário tão atrativo para quem vai ser conselheiro tutelar. Pode ser que seja isso, pode ser que seja a própria questão da demanda que o conselheiro tutelar tem que enfrentar. É uma responsabilidade, hein? Sim, é um cargo de muita responsabilidade, né? Porque lida com situações de violação de direitos, né? Das crianças e dos adolescentes, né? Lida com as famílias, né? Como eu falei antes, precisa ter um conhecimento justamente para conseguir lidar com essas situações, fazer os encaminhamentos adequados. Então, sim, é uma carga de responsabilidade grande. Bom, tem como fazer a inscrição ainda hoje? Sim, tem sim. E aí, para quem está nos ouvindo, para você que tem interesse em ser conselheiro tutelar, tem algum telefone para buscar mais detalhes com vocês, para conversar um pouco mais, para ele daqui a pouco entender? Claro que eu acho que quem é conselheiro tutelar, eu acho que tem muita aptidão da pessoa a assumir essa função. Ela precisa ter um conhecimento, ela precisa ter um pouquinho de carinho, de amor, ela precisa realmente ter uma aptidão para desempenhar essa função que é tão importante. Mas tem algum telefone? Como é que faz para se inscrever? Bom, a pessoa pode se dirigir, então, até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né? Ali na Avenida Benjamin Constant. Esqueci o número agora, mas é em frente à Madre Bárbara. Tá, ou fácil. pode ligar também no 3982-1092. 3982-1092. Isso, que aí vai ter todas as informações. O edital está no site da Prefeitura, é só consultar, lá tem a lista de documentos, né? Então pode comparecer ou ligar. Até qual horário pode fazer a inscrição? Até 15:45. Tem tempo ainda, então, Moisés. Tem tempo, mas nem tanto tempo assim, né? Não. Leila, vamos lá. Nós temos, então, 7 inscritos e 4 que precisam levar a documentação até o setor. Sim. O que acontece? Quando os interessados levam a documentação, né, ela é analisada por uma comissão. Né, e aí a comissão identifica se falta algum documento, ou se fica algum documento, né, em dúvida, né? E aí requer, faz contato e pede, né, tem 4, então, que faltam alguns detalhes, né? Mas a gente está contando que isso vai ser resolvido e vamos ter esses 4 também. Leila, para quem está nos acompanhando agora e não sabe o que faz um conselheiro tutelar, fale para a gente alguma das funções, o que ele desempenha durante o dia. Claro que sim. O conselheiro tutelar, como eu falei antes, né? Ele é um um agente protetor dos direitos da criança e do adolescente. Assim, em suma, assim, o conselheiro ele tem que estar zelando pela legislação, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado. Então, sempre que há uma violação, uma suspeita, alguma situação, o conselho tutelar deve ser informado, ele deve averiguar, ele faz visitas domiciliares, né, faz articulação com a rede, escolas, CREAS, CRAS, saúde. Então, ele faz esse trabalho assim, muito de encaminhamento das situações, né? E é importante também dizer aos ouvintes que muitas vezes o conselho tutelar é visto como papel de polícia, né? Mas não é esse o papel do conselho tutelar. O papel dele é de orientação, encaminhamento, né? De proteção, não de polícia, né? A polícia tem o papel dela lá, né? Então, para entender que sim, ele é um agente que é para estar mais próximo da comunidade. Muito bem, Marcelo. A prova 1º de outubro. Não, as eleições. Desculpa, as eleições. A prova é dia 6 de agosto. Isso. E depois a posse em janeiro de 2024. Exatamente. Até lá, o conselho atual, né, fica trabalhando, né? Como Muito em qualquer bem. outra eleição, né? Que legal. Leila, sorte. Tomara que a gente consiga atingir o número hoje e até passe um pouquinho dele, né? Tomara que dê resultado aqui o nosso bate-papo, que alguém se encoraje, que alguém tenha realmente o interesse em assumir essa função tão bonita, né? Essa função tão legal que faz a diferença na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças. Um abraço, até a próxima. Agradeço pelo espaço, um abraço, boa semana a todos. Leila Rodrigues Ponciano, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONDICA, falando sobre as inscrições para as eleições de conselheiros tutelares que está encerrando hoje, 15 para 5.